melhor. Então vamos lá, pessoal. Aqui, ó, dúvidas do dia 2 de outubro. Eu até coloquei. Deixa eu só fechar essa janelinha do que fica aparecendo para vocês aí, que isso é muito chato. Então aqui, ó, os exercícios que a Maria Vitória me pediu, tá? Exercício 9, 10 e 11, página 61, volume 11, capítulo 22. O 9, ele diz o seguinte: a imagem abaixo representa um circuito com os resistores R1 de 12 ohms, R2 também de 12, o R3 de 3 e o R4 de 5 ohms. E uma bateria ideal de força eletromotriz 16 volts, ou seja, tudo que ela fornece, o circuito consome integralmente, ela não tem perda, ela não dissipa, tá? Então, esses 16 volts aí é a diferença de potencial associada a esses resistores nas devidas associações que eles se encontram. Aí, na letra A, o que ele quer? Determine a resistência equivalente do circuito, ou seja, a resistência que melhor substitui a configuração desse circuito. Aí tem uma coisa muito legal aqui, ó, é uma pegadinha que se a gente não observa, a gente responde errado essa questão. Vamos analisar R1 e R2 aqui, ó. Eles estão em paralelo, certo? Mas não vai passar corrente nenhuma neles, porque essa configuração em paralelo deles está em curto-circuito. Então a corrente não circula por eles. Então, na hora que eu aplico essa diferença de potencial de 16 volts aqui, a corrente, na hora que ela chega nesse ponto, ela passa em linha reta, devido a esse curto-circuito. Então, na verdade, a resistência equivalente desse circuito é a soma de R3 e R4 que estão em série. Porque esses dois aqui não estão desempenhando função nenhuma no meu circuito. Então, ó, os resistores R1 e R2 estão em curto-circuito. Olha o curto aqui, ó. Certo? Esse fio que passa no meio deles oferece a menor resistência à passagem dos elétrons. Os elétrons vão preferir passar por ali. Então, eu tenho esse curto-circuito aí nesse meio. Então, assim, o circuito fica composto somente pela bateria de força eletromotriz Epsilon e pelos resistores R3 e R4 que estão em série, certo? A resistência equivalente é a soma das duas. Então, eu tenho uma resistência equivalente de 8 ohms nesse circuito. Então, o que esse curto-circuito faz? Na hora que eu aplico essa diferença de potencial, a corrente passa reto aqui, ó. E essa corrente I, ela vai passar pelo resistor R3 e pelo resistor R4. Então, com isso, eu consigo calcular a potência dissipada nesse meu resistor R4, porque por ele vai estar passando a mesma corrente I que circula pelo R3 e pelo curto-circuito. Aí, como é que eu vou calcular essa corrente I? Eu tenho a resistência equivalente, que é de 8 ohms, por uma diferença de potencial aplicada, que é de 16 volts. Olha lá, ó. Então, essa corrente total é a razão entre a tensão total, que é a tensão fornecida pela bateria, pela resistência equivalente do meu circuito. Então, dá 2 amperes. Aí, ó, o resistor R4 é atravessado pela corrente total. Por quê? Porque o R3 e eles estão em série. Então, eu não tenho divisão de corrente nesse meu circuito. E logo a potência que ele vai dissipar, a potência dissipada no resistor, ela é relacionada ao produto da resistência dele e o quadrado da corrente. A resistência do resistor R4 é 5 e essa corrente é ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Então ele dissipa 20 watts de potência. E olha que legal, ó, só para a gente tirar a ideia do divisor de tensão. É a mesma corrente que passa por R3 e R4, certo? Qual que é a diferença de potencial em R3? É a resistência dele 3 vezes a corrente. Então aqui eu tenho 6 volts. E no R4? 5 vezes 2.
10 volts, 6 volts nesse, 10 volts nesse, dá os 16 que eu tenho fornecido. Beleza? Aí o 10. No ramo do circuito representado esquematicamente a seguir, o resistor de 6 ohms dissipa uma potência de 24 watts. Pessoal, só um minuto que eu pus um ventilador aqui, tá pegando no microfone, só um minutinho. Aí melhorou. Então, esse resistor de 6 volts, 6 ohms, está dissipando uma potência de 24 watts. O que ele quer? A tensão entre os pontos A e B. Vamos entender uma coisa, eu tenho uma associação mista aqui. 2 em paralelo, 6 e 2, em série com esse de 1,3. Então, para eu poder determinar a diferença de potencial, que é a tensão entre os pontos A e B, eu preciso saber qual que é a diferença de potencial entre esses dois que estão em paralelo e a diferença de potencial desse camaradinho aqui, certo? Ou eu posso determinar essa diferença de potencial calculando a corrente total e multiplicando essa corrente total pela resistência equivalente. Vamos entender uma coisa, ó. Entra uma corrente aqui, saindo de A, divide aqui para o 6 e para o 2, e ela é a mesma que saindo aqui para o de 1,3. Por quê? Porque esses dois aqui estão em paralelo, então eu tenho um divisor de corrente. A corrente nesse cara aqui de cima é fácil. Por que ele é fácil? Eu tenho a potência. Então eu acho a corrente dele, a diferença de potencial entre os dois é a mesma, eu acho a corrente nesse cara aqui. É super tranquilo. Então observe, primeira coisa que eu vou fazer, ó, cálculo da resistência equivalente. Eu preciso achar a resistência equivalente para achar a corrente total. Certo? Então, ó, o cálculo da resistência equivalente, os resistores de 6 e de 2 ohms estão em paralelo entre si. E o equivalente deles, né, o resultado da resistência equivalente desses dois aqui, fica em série com de 1,3. A resistência equivalente do circuito é de quanto? Olha lá, ó, esses dois estão em paralelo. Então, o inverso da equivalente aqui desse resistor de 6 e de 2 é a soma dos inversos de suas resistências. Aqui ficou, cara, ficou muito legal essa montagem aqui. Então, o inverso da equivalente, eu tiro o MMC, né, que é 6. 6 é múltiplo de 2, então o mínimo é o maior. 6 por 2 dá 3 vezes 1, 3, está aqui. 6 por 6, 1 vezes 1, 1. Aí o inverso da equivalente é 4 sextos. Então, se eu inverto o primeiro membro, eu inverto o segundo. Então, a resistência equivalente é 6 quartos, que é 1,5. Essa resistência de 1,5 está em série com 1,3. Olha lá, ó. Como essa associação em paralelo está associada em série com uma resistência de 1,3, a resistência equivalente total é a soma dessa resistência que eu calculei de 1,5 com 1,3 dá 2,8 ohms. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu preciso calcular a corrente. Eu preciso calcular a corrente total, porque senão, se eu não calcular a corrente total, eu não consigo calcular a diferença de potencial entre os pontos A e B. A resistência equivalente eu já achei, então essa associação aqui, ela fica substituída por esse resistor de 2,8. Aí como é que eu vou achar essa corrente total? A corrente total, pessoal, é a soma da corrente que passa no de 6 com a corrente que passa no de 2. Só um minuto, peraí. Então observem o seguinte. Essa corrente total, deixa eu voltar tudo aqui, ela vai ser obtida de que maneira? A corrente que passa pelo de 6 é fácil de calcular, porque eu tenho a resistência dele e a potência. Olha lá, ó, a potência dissipada no resistor de 6 ohms, ela é a resistência dele ao quadrado, é a resistência dele vezes a corrente ao quadrado. Então, ó, a corrente que circula no resistor de 6 ohms é 24 igual a 6 vezes I ao quadrado. Ou seja, 2 amperes a corrente que circula nele. Qual que é a diferença de potencial nele? É essa corrente de 2 vezes sua resistência. Dá 12 volts. Então, a corrente que passa nesse cara aqui, devido à potência dele ser de 24,
é de 2 ohms, é só substituir no cálculo da potência dissipada. É só substituir no cálculo da potência dissipada e tiro a raiz quadrada de 4 e chego no valor dessa corrente de 2 amperes. Aí como é que eu acho a potência, a diferença de potencial entre os terminais desse meu resistor? É o valor da resistência pela corrente que passa por ele, dá 12 volts. Aí, como é que eu calculo a corrente nesse de 2? Eles estão submetidos à mesma diferença de potencial, eles estão em paralelo. Então, o cálculo da corrente elétrica através do resistor 2 é pela primeira lei de Ohm. A diferença de potencial no resistor 2 é a resistência vezes a corrente que passa por ele. Essa diferença de potencial é de 12, porque é a mesma, eles estão em paralelo. Isso é igual à resistência dele, que é de 2 vezes I. Então, nesse de cara de cima, circula uma corrente de 2 amperes. Nesse cara de baixo, circula uma corrente de 6 amperes. Qual que é a corrente total do meu circuito? É a soma das duas. Beleza? 8 amperes. Aí, como é que eu calculo a diferença de potencial entre os pontos A e B? Essa diferença de potencial entre os pontos A e B está relacionada à resistência equivalente total, que é de 2,8, multiplicada pela corrente total, que é de 8. Então, multiplicou 2,8 por 8, eu tenho 22,4 volts de diferença de potencial entre A e B. E finalizando as dúvidas da Maria Vitória, tem esse exercício do ITA. Ele diz o seguinte: no gráfico a seguir estão representadas as características de um gerador de força eletromotriz igual a epsilon e resistência interna R minúsculo, e um receptor ativo de força contra-eletromotriz epsilon' e resistência interna R'. Sabendo que os dois estão interligados, determine a resistência interna e o rendimento para o gerador e para o receptor. Bom, eu tenho o gráfico aí com uma curva crescente e uma curva decrescente. A curva decrescente é característica de gerador. A curva crescente é característica de receptor, certo? As forças eletromotrizes e contra-eletromotrizes a gente tira direto do gráfico. Então, observem, ó, por inspeção direta no gráfico, observa-se que a força eletromotriz do gerador é de 100 volts, que é o ponto de onde a reta decrescente parte, né, no eixo vertical, no eixo das tensões, e a força contra-eletromotriz é de 40 volts, pois as forças eletromotriz e contra-eletromotriz são os valores nos quais o gráfico do gerador, que é a reta decrescente, e do receptor, que é a reta crescente, cruzam o eixo da tensão. No caso, não cruza, né? No caso, parte do eixo da tensão aqui, ó, que é o eixo vertical. Como é que eu vou calcular as resistências internas, então? Eu vou montar as equações dos geradores e dos receptores com os valores que eu tenho nos gráficos. Observe que por inspeção direta, eu tenho que a força eletromotriz do gerador é 100, e para uma corrente de 4 amperes, ele tem um potencial de 20 volts. Então, ó, para eu calcular a resistência interna, por uma tensão, para uma corrente de 4 amperes, eu tenho uma queda de potencial de 20 volts. Aí é só substituir na equação do gerador. Olha lá, ó, 20, que é esse potencial fornecido, né, que vai ser utilizado, vai ser igual a 100, que é a força eletromotriz dele, menos R, que é a resistência interna, vezes 4, que é a corrente. Aí, calculando, passando 100 subtraindo, dividido por menos 4, eu tenho uma resistência interna de 20 ohms. Para o receptor, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Para o receptor, quando a corrente é 4, a tensão nele é 80. Aí é só eu substituir na equação do receptor, que agora é na soma, tá? 80 da força contra a eletromotriz dele, da tensão nos terminais dele, desculpa, é igual a 40, que é a força contra a eletromotriz, mais 4R'. Aí é só passar 40 subtraindo, dividindo por 4, tem uma resistência interna de 10 ohms. Aí como é que eu vou calcular esse rendimento?
eu tenho que relacionar a tensão útil com a tensão fornecida, certo? Então, ó, tirando esses dois risquinhos aqui, quando os dois estão interligados, a tensão total sobre o receptor é igual à tensão útil fornecida pelo gerador. É na condição de funcionamento. O que o gerador vai oferecer, o receptor vai consumir, vai pegar para ele. Onde que isso acontece? No cruzamento das duas retas. E esse cruzamento, de acordo com o gráfico, quando a corrente é de 2 amperes, a tensão do gerador vai ser igual à tensão no receptor, ou seja, a tensão fornecida pelo gerador é igual à tensão recebida no meu aparelho, no receptor. Então, para os dois eu vou ter um U igual a 60. Aí eu consigo calcular o rendimento. Rendimento no gerador é essa tensão fornecida pela força eletromotriz dele. Ele tem um rendimento de 60%. Rendimento no receptor é a força contra-eletromotriz dividida por essa tensão U. Ele tem um rendimento de 67%, aproximadamente. Certo, Maria Vitória? Ficou tranquilo? Aí você pode ficar sossegada que eu estou gravando. Então, se de repente você perdeu alguma coisa, dá para você voltar lá na gravação. Beleza? Joinha? Aí, pessoal, e quem tiver dúvida é só mandar que eu resolvo, não tem problema. Só que para a gente poder ter um esquema bacana, de nada, Maria Vitória, para a gente ter um esquema bacana, eu gostaria de pedir para vocês para continuar nesse esquema. No dia que me mandar a tarefa, já me manda a dúvida junto, porque aí eu tenho um tempo de preparação. Aí eu consigo digitalizar o exercício, digitalizar as respostas e montar essas animações que eu consegui montar nesse gráfico, por exemplo, tá? Bom, então vamos fazer o seguinte. Vamos lá na página 50 do volume 11. Nós estamos nos finalmente dessa apostila. Vamos dar uma analisada em aparelhos de medida, que são, na verdade, são dois, que é o amperímetro e o voltímetro, que é o galvanômetro, que é para corrente pequena. Aí tem o multímetro, o amperímetro e o amperímetro para medir correntes elevadas e o voltímetro para medir a queda de potencial. É bem tranquilo, é facinho, só que eu acredito que hoje eu não consiga entrar em exercício, não, fica para quarta-feira, tá? Então vamos entrar aqui, ó, circuitos elétricos. Aí mudou, beleza. Então, pessoal, para hoje é isso aqui, ó, aparelhos de medida. Para medir as principais grandezas físicas associadas ao funcionamento de um circuito elétrico, que no caso a corrente é a tensão, é necessário o uso de instrumentos de medida. Os principais deles são os galvanômetros, utilizados para medir pequenas correntes elétricas, as correntes elétricas na ordem de miliampere, que o galvanômetro mede. Então, você vai usar galvanômetro para trabalhar com circuitos elétricos no qual circulam pequenas correntes, né? Por exemplo, um circuito elétrico de um celular, você vai utilizar galvanômetro. Os amperímetros utilizados para medir grandes correntes elétricas, aí tem aqueles amperímetros de alicate, né? Que você usa para medir a corrente elétrica que está passando por um fio condutor numa rede elétrica qualquer. Aí é na ordem de ampere para cima que você usa os amperímetros. Mas o galvanômetro e o amperímetro, a finalidade deles é a mesma, é medir corrente elétrica. O galvanômetro, pequenas correntes elétricas, os amperímetros, correntes elétricas de grande valor. E nós temos também o aparelho que chama voltímetro, com os quais se determinam as diferenças de potencial, isto é, a queda de tensão nos resistores, receptores, ou elevações de tensão nos geradores. Mas o que acontece?
Geralmente, quando você trabalha com circuito elétrico, você não vai usar um específico para medir corrente e um específico para medir diferença potencial. Você vai usar um que une os dois, que é o multímetro. Aí no multímetro você tem uma chave seletora lá que você consegue medir intensidade de corrente, medir o valor de resistência de resistores e medir a queda de potencial nesses resistores, nos geradores, nos receptores. Então, dependendo da seleção da chave, você muda a configuração do aparelho de medida. Então, vamos analisar os três. Primeiro é o galvanômetro. Esse aparelho tem como objetivo medir correntes elétricas de baixa intensidade, como eu falei, na ordem de miliampere. Para isso, a corrente deve passar através dele. Logo, o galvanômetro deve ser associado em série ao circuito cuja corrente deseja se medir. Então, o galvanômetro está representado simbolicamente por essa letra G aqui. Aí vamos supor que eu liguei esse resistor aqui, que é uma carga qualquer, representada por esse resistor, numa fonte de força eletromotriz epsilon. Vamos supor que essa bateria é ideal. Então, tudo que ela fornece, o meu resistor vai consumir. Então, a corrente que sai aqui do polo positivo, ela vai passar totalmente pelo meu resistor. E eu quero ler o valor dessa corrente por ele. Então, eu tenho que associar em série o galvanômetro para que eu não tenha mudança nessa corrente, que ela continue passando aqui. Aí, o que acontece? Como eu quero ler a corrente no resistor, o meu aparelho de medida não pode influenciar no valor dessa leitura. Então, existe uma resistência interna dentro desse aparelho? Sim. A própria constituição dele, do material no qual ele é feito, oferece oferece resistência para passagem de corrente. Só que o valor dessa corrente é bem baixo, tá? Então ela não influencia, o aparelho em si não vai influenciar no valor da corrente que eu vou estar lendo. Ó, o simples fato de eu ter esses terminais aqui conectados por um fio, eles já são motivos para influenciar na leitura da corrente. Só que o valor é baixo, sabe? A resistência interna desse galvanômetro, ela é bem baixa. Então, associando em série, eu não vou ter desvio de corrente. Então, toda corrente que passa pelo meu resistor vai ser aferida pelo galvanômetro. Tá? Então, para determinar a corrente elétrica que flui pelo circuito, os galvanômetros devem ser associados em série. E o galvanômetro permite a determinação da corrente elétrica que passa por um circuito. Lembrando que ele vai ser utilizado para a gente medir correntes de baixa intensidade, tá? O funcionamento básico do galvanômetro está associado ao magnetismo produzido pela corrente elétrica. Quando a gente for estudar eletromagnetismo, nós vamos ver tudo isso. Podem ficar tranquilos. Aqui é só um apanhado geral por enquanto. Quanto maior a corrente que passa pelo galvanômetro, maior é o campo magnético produzido por ele aqui nessa espira aqui, ó, no meio dele aqui, que está conectada à polaridade norte-sul de um ímã, tá? O campo magnético produzido pela corrente elétrica interage com um ímã, provocando uma rotação e a leitura da corrente. Então, o que vai acontecer? Eu vou criar uma força magnética aqui nessa espira que vai deformar essa espira aqui, geralmente é uma mola, determinando a leitura da corrente. É lógico que quanto maior for essa força magnética, maior vai ser a deformação gerada nessa mola, maior vai ser a leitura no meu galvanômetro, tá? Embora o funcionamento do galvanômetro esteja relacionado ao eletromagnetismo, quando associado a um circuito, oferece uma resistência à passagem de corrente denominada resistência interna do galvanômetro, que é o RG. Para não interferir significativamente na medida a ser efetuada, a resistência interna do galvanômetro deve ser a mais baixa possível.
Por esse motivo, caso seja acoplado em paralelo a um circuito, se você ligar errado, vamos colocar dessa maneira, você vê que se você ligar o aparelho em série com o elemento do circuito que você quer medir a corrente, você liga em paralelo, você liga nos dois terminais dele. Vai lá, coloca de um lado do outro os conectores desse meu galvanômetro. Aí o que vai acontecer? Toda a corrente vai passar por ele, vai queimar o galvanômetro, vai provocar curto-circuito. É mais ou menos a história de você pegar um amperímetro ou um multímetro desse que a gente tem, que o pessoal usa para medir tensão em casa, essas coisas todas, e confundir a chave seletora do multímetro. Você pega o multímetro, seleciona a chave dele para ler corrente e enfia os dois terminais desse multímetro na tomada. Explode. Ele vai explodir. Por quê? Porque ele vai estar ligado em paralelo com essa tomada. Aí toda a corrente elétrica vai percorrer esse multímetro, que no caso está especificado para ler corrente. E, geralmente, essa resistência interna é muito baixa, para não influenciar na leitura que você está fazendo. E, como eu sempre digo, o elétron, ele vai percorrer o melhor caminho, porque o elétron, ele é preguiçoso, vamos colocar dessa maneira. Ele sempre vai procurar o melhor caminho para deslocar num circuito. E o melhor caminho é o que oferece menos resistência. E os que oferecem menos resistência são os curtos-circuitos. Tá? Então, lá, ó, por esse motivo, caso seja acoplado em paralelo ao circuito, a corrente pode passar quase exclusivamente por ele, podendo provocar um curto-circuito e danos no aparelho. Vai queimar, tá? A corrente que pode passar por um galvanômetro é denominada corrente de fundo de escala e depende, além da resistência do galvanômetro, da diferença de potencial que ele está submetido. Então, eu estabeleço pela primeira lei de Ohm, né? A corrente de fundo de escala do meu galvanômetro. É a razão entre a diferença de potencial nesses dois pontos aqui no qual ele está submetido, dividido pela resistência interna dele. Então, o galvanômetro funciona a partir do campo magnético produzido por correntes elétricas. Quanto maior for a corrente elétrica, maior será o campo magnético produzido por ele e, consequentemente, maior será a força que provoca a rotação da bobina e do ponteiro. Bom, aí o que vai acontecer? Esse cara que nós acabamos de definir, ele só vai ter finalidade para ler correntes de baixa intensidade. Aí vamos supor que eu precise determinar a corrente que está circulando por uma tomada, por uma determinada tomada, no qual eu tenho que ligar, por exemplo, um forno elétrico. Eu preciso especificar a tomada. Geralmente a tomada é de 20 amperes, é aquela tomada de plug mais grosso. Mas aí eu tenho a necessidade de medir essa corrente que está passando por essa tomada, que vai circular por essa tomada. Aí eu não posso usar galvanômetro, eu tenho que usar amperímetro, tá? Então, como os galvanômetros possibilitam somente medidas de correntes de baixa intensidade, uma segunda resistência denominada de resistência de shunt, que no caso do inglês significa desvio, é associada à resistência do galvanômetro. Essa resistência de desvio, de shunt, ela é usada como, vamos colocar, como uma proteção para o meu galvanômetro. Porque aí, colocando essa resistência em paralelo com o galvanômetro, eu vou provocar uma divisão da corrente, onde parte da corrente vai passar pelo galvanômetro, parte da corrente vai passar por esse shunt, e o somatório final é a leitura no amperímetro. Então, a função do shunt é fazer com que a corrente elétrica não passe totalmente pelo galvanômetro. Se a resistência RS do shunt for muito menor que a resistência RG do galvanômetro, quase toda a corrente passará pelo shunt, protegendo o galvanômetro. Aí, ó. A associação do galvanômetro com o shunt constitui o que denominamos de amperímetro, uma vez que possibilita a medida de correntes na ordem de amperes.
Então, como é que vai ficar esse esqueminha aí? Ó? Esse daí é uma ilustração de um amperímetro, das antigas, um perímetro analógico, isso daí é da minha época de Inatel, isso daí. Enquanto galvanômetros permitem a detecção de baixas correntes, os amperímetros possibilitam a determinação de correntes de alta intensidade. Então, pessoal, a história aqui é a seguinte: eu tenho lá meu galvanômetro, associando a esse galvanômetro uma resistência em paralelo com ele. Aí isso tudo aqui, ó, recebe o nome de amperímetro. Então isso daqui pode ser substituído simbolicamente por esse círculo aqui com a letra A no meio. Isso aqui é a representação esquemática de um amperímetro. Aí o legal aqui é o seguinte, que dependendo da corrente que eu quero ler, eu tenho que mudar o valor desse cara aqui, ó, do shunt. A variação do shunt, que é a variação na escala lá do meu amperímetro, ele vai determinar a variação de corrente. E essa corrente, essa resistência aqui, ela tem que ser menor que essa resistência do galvanômetro. O ideal é que ela tendesse a zero, o valor dela, tá? Porque ela tendendo a zero, eu tenho uma proteção legal para o meu galvanômetro, que essa corrente, essa resistência aqui tendendo a zero, ela vai possibilitar um fluxo maior de corrente por ele. Então eu não vou danificar o meu aparelho. Então a associação dessas duas resistências aí, da resistência do galvanômetro com a resistência do shunt, representa o meu amperímetro. Então no esquema observa-se que o shunt e o galvanômetro estão associados em paralelo. E por isso estão submetidos à mesma diferença de potencial entre os pontos A e B. Então, ó, a tensão entre os terminais, tanto do resistor do galvanômetro como no resistor do shunt, é a mesma. Então, se eles estão submetidos à mesma diferença de potencial, eu posso estabelecer essa relação aqui, ó. Considerando-se a primeira lei de Ohm, a queda de potencial em cada um deles é determinada pelo produto entre a resistência e a corrente que passa por eles. Então, eu repetir a imagem aqui para a gente poder entender o que está acontecendo nessa relação. Ó, os dois estão submetidos à mesma diferença de potencial AB. Então, o potencial U AB no galvanômetro é igual ao potencial no shunt. No shunt, o que eu tenho? RS vezes a corrente que circula por ele. Olha lá, ó. Essa corrente que desviou aqui, né? No galvanômetro, a resistência é RG vezes a corrente que passa por ele. Como a tensão é a mesma, eu posso igualar essas duas expressões. Igualando essas duas expressões, eu consigo isolar a corrente no shunt. Ou seja, a corrente que passa por esse resistor shunt aqui é a resistência no galvanômetro vezes a corrente no galvanômetro, dividido pela resistência do shunt. Então, vocês estão me entendendo? Quanto menor for essa resistência RS aqui, ó, quanto menor esse valor de RS, maior é o resultado dessa expressão. Então, como é que eu vario a corrente no shunt? Variando essa resistência aqui, eu faço a variação de escala no meu amperímetro. No ponto A, a corrente total que passa pelo amperímetro é I, né? Essa corrente I aqui, ó, ela se subdivide em duas. Uma que passa pelo galvanômetro, que é IG, e a outra que passa pelo shunt, que é IS. Ou seja, a corrente total é a soma dessas duas correntes. Então, se eu pegar nessa expressão 2 aqui, ó, e substituir IS por essa relação, eu vou ter essa expressão. A corrente total é a corrente no galvanômetro, mais a resistência do galvanômetro vezes I, dividido pela resistência do shunt. Só que I é fator comum nas duas parcelas. Então, posso colocar ali em evidência. Ou seja, a corrente total é a corrente no galvanômetro, multiplicado por 1 mais RG sobre RS. Então, essa é a equação do amperímetro.
Essa é a equação que permite eu ler a corrente que circula pelo meu circuito quando o meu amperímetro é associado em série ao elemento do circuito que eu quero determinar a corrente. Então, essa equação é a equação do amperímetro, que permite determinar a relação entre a corrente que passa por todo o dispositivo, que é essa corrente I, e a corrente que passa pelo galvanômetro. Observe que a corrente total I é sempre maior que a corrente que passa pelo galvanômetro. Sim, né? Por que a corrente total I é maior que a corrente que passa pelo galvanômetro? Porque a corrente total I é a corrente do galvanômetro vezes esse fator aqui, ó. Eu estou multiplicando o IG por um fator qualquer. Então, eu estou aumentando esse valor de I. Então, I sempre vai ser maior que IG. E essa relação entre I e IG, né, que determina o quanto que essa corrente I é maior que a corrente no galvanômetro, é dada por esse termo que está multiplicando aqui, ó. 1 mais RG sobre RS, que é denominado fator Shunt, que é o FS. Então, o fator Shunt, ele vai indicar para a gente o quanto que a resistência do galvanômetro é maior que a resistência do Shunt. Observem. Considerando... peraí, voltou aqui, só um minuto. Deixa eu... tá, beleza. Então, ó, por exemplo, se o fator Shunt for 10, olha lá, ó, se o fator Shunt for 10, isso significa que no lugar do FS eu vou substituir 10, passando 1 subtraindo, eu vou ter que a razão entre a resistência do galvanômetro e a resistência no shunt é igual a 9. Está aqui, ó. O que significa isso? Isso significa que a resistência do galvanômetro é 9 vezes a resistência do shunt. É só passar multiplicando em cruz, né? Vou passar esse RS multiplicando aqui. Desse modo, a corrente total que passa pelo amperímetro é 90, pelo amperímetro, 90% passa pelo shunt e 10% pelo galvanômetro. Então, se eu substituir o F igual a 10 na expressão da corrente no amperímetro, olha lá, ó, eu vou ter que ir, a corrente no amperímetro, é 10 vezes a corrente no galvanômetro. Ou seja, a corrente no galvanômetro é 1/10 da corrente total. Então, a corrente no galvanômetro é 10% da corrente total. E os outros 90%, eles vão passar no meu resistor shunt, tá? Então, os amperímetros devem ser associados em série a um circuito para determinação da corrente elétrica. Nisso eu tenho que a corrente que circula pelo amperímetro vai ser igual à corrente que eu quero determinar no meu circuito. Não coloque em paralelo não, tá, pessoal? Se pegar esse carinha aqui, ó, e ligar ele aqui, sabe o que vai acontecer? Não vai passar corrente nenhuma aqui, ó. Toda a corrente que estava circulando, ela vai chegar aqui, vai desviar no amperímetro e sair do lado de cá. Aí você fechou um curto-circuito. Acabou com o circuito. Isso daí cai muito em vestibular. Como é que eu associo amperímetro a um elemento de circuito? Amperímetro é sempre associado em série, porque ele lê a mesma corrente. Tá? Guarda isso. Olha lá, os amperímetros costumam ter mais de um resistor shunt. É nessa escala aqui, ó, tá vendo, ó, de ampere aqui, ó. Aqui miliampere, ó, para correntes baixas, né? Então, nessa variação aqui, nessa faixa de variação aqui, eu estou fazendo determinação de correntes de baixa intensidade. Então, nesse pedaço aqui, ele funciona como galvanômetro. Nessa parte de cima aqui, as correntes são mais elevadas. Então, ele funciona como amperímetro, mas nessas duas escalas, ele tem a mesma função que ler corrente. Um que lê corrente alta, que é amperímetro, um que lê corrente baixa, que é o galvanômetro. Mas eu tenho que sempre lembrar que eu tenho que associar em série, tá? Aí, como é que eu mudo a leitura das correntes baixas ou elevadas? Mudando o valor dessa resistência de shunt aqui, ó.
Variando essa resistência de shunt, eu faço a variação da corrente que eu quero determinar. De repente, eu quero ler uma corrente alta, eu tenho que diminuir o valor desse RS, né? A própria chave que seleciona aqui, essa chavinha já é específica para fazer a mudança desse cara aqui, ó. Fazer a mudança desse cara. Então, eu mudei a chave lá na leitura do amperímetro, eu mudei essa resistência aqui, beleza? Então, ó, nesse caso é um amperímetro digital, é mais fácil de ler. E esse aparelho aqui, no caso, nessa colocação que ele está funcionando como um amperímetro. Se eu mudar a chave seletora aqui, eu vou trabalhar com leitura de resistor. Se eu mudar a chave seletora aqui para baixo, eu vou estar determinando a leitura de potencial elétrico, né, de tensão. Então, esse aparelho no todo, ele é um multímetro. Ele lê corrente, resistência e diferença de potencial. Então, para eu mudar a leitura de correntes mais baixas ou mais elevadas, no caso do lado esquerdo aqui, ó, nessa faixa aqui, ó, eu tenho que mudar o resistor shunt no qual eu selecionei na minha leitura. Certo, pessoal? Bom, o que que acontece? A gente tem que entrar nisso aqui, ó, que é voltímetro. Só que o assunto é extenso e eu não vou conseguir determinar isso em 4 minutos, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou parar aqui no voltímetro. Na quarta-feira, a gente inicia nesse ponto e no final eu fiz um resuminho, tá? Eu fiz um resuminho de fórmulas, de posicionamento de cada um dos aparelhos de medidas no meu circuito. Então, na quarta-feira, a gente não vai perder o que já foi visto agora, tá? A gente retoma desse ponto. Pode falar, Lavínia. Professor, Pois não. aquela tarefa que era para mandar para você sexta-feira, o senhor estendeu o prazo até hoje ou não? Sim, eu mandei um e-mail para todo mundo, mandei um e-mail hoje de manhã para todo mundo para me entregar hoje. Pode entregar hoje sem problema nenhum. Tá bem, obrigada. Beleza? De nada. Então, pessoal, ó, eu já vi, Bruna. Eu só não abri porque eu tô nessa aqui, nesse quarto quente aqui, desde 1h30 da tarde. Então, eu não tive tempo de ver nada. Provavelmente eu vou mexer com isso amanhã, tá? Porque agora eu tô com mania de correr. Eu voltei a correr, então toda tarde eu tô saindo para poder dar minha corrida. Tá? Então amanhã de manhã eu vejo, mas eu já observei lá, eu só não respondi porque eu não tive tempo. Beleza? Pessoal, então é isso. Quarta-feira a gente volta em multímetro, aí fecha com lei de Kirchhoff e encerra essa apostila aqui. Aí nós vamos estudar eletromagnetismo. Beleza, gente? Então, ó, bom final de tarde para todo mundo. Até quarta-feira. Fiquem bem. Quem tiver contato com a Juliana, fala para ela que eu mandei um abração para ela, tá? Para ela ficar tranquila que eu vou mandar essas aulas no e-mail dela, tá? Gente, um abraço então para todo mundo. Tudo de bom para vocês. Vocês também, tudo de bom. Falou, Bruna. Falou, Lavínia. Tudo de bom para vocês.